Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje nós vamos dar uma sequência importante que há algumas semanas atrás a gente entrevistou o Dr. Wilson Quinones, neurocirurgião, presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia, tratando de um dispositivo que está sendo implantado no cérebro para casos específicos de depressão. E hoje eu recebo gentilmente a presença do Dr. Jaime Alac, e que vem falar da depressão em si, né? Do tratamento, das causas, etc. Então, doutor Jaime, muito obrigado por nos receber e tratar desse tema bastante importante com a sociedade. Muito obrigado, eu que agradeço, Edmund. Um prazer estar aqui no seu programa, falar para o pessoal da Tati. E eu acho assim, fazia tempo que eu não dava entrevista, que eu não conversava, mas acho que é uma função da gente, da academia, da universidade, da vida universitária, trazer informações o mais atualizadas possível para que o público tenha acesso e procure com seus profissionais esse tipo de tratamento. Bom, a depressão, eu estava com bonitinho, preparei o material e esqueci o papel no carro. Já falei isso para o Dr. Jaime, ele já me perdoou, mas vamos lá. Nós temos milhões de pessoas no mundo anualmente adquirindo depressão, né? E essa depressão orgânica, hereditária, essa depressão da vida, o que o senhor tem a dizer com relação aos casos de depressão, incidências, o que o senhor acusa mais em termos de importância? Edmund, assim, hoje a gente acredita, nós temos a tecnologia de investigação da ocorrência de quadros, condições médicas de todas as áreas, inclusive psiquiátrica, melhorou muito. Então hoje nós temos evidências muito consistentes de que cerca de 20%, quase 20%, 18,5% das pessoas vão desenvolver um transtorno psiquiátrico no período de um ano. Nossa. 20% da população no mundo, inclusive do Brasil. Nossa. Né? A depressão é responsável por cerca de 6 a 7% desses casos. Então muita gente vai desenvolver depressão. Antigamente tinha uma ideia de que a depressão era uma doença psicológica, psíquica, mental. Hoje a gente fala que os transtornos psiquiátricos, de maneira geral, incluindo a depressão, são quadros multifatoriais. Então tem um embasamento, uma propensão fisiológica. A pessoa tem que ter uma fragilidade, vamos dizer assim, para desenvolver a depressão. Mas não basta ter isso, não é porque teve o pai deprimido, a mãe deprimida, um vô, um tio, que ele vai desenvolver. A herança, né? A não herança é certeza. Genética, não é certeza. Né? O risco aumenta. Se você tem um familiar com depressão ou com outro quadro psiquiátrico qualquer, a sua chance aumenta, não significa que você vai ter. A concordância de depressão em gêmeos idênticos, aqueles que têm a mesma carga genética, chega a 70%, não é 100%. Então não é só genético, não é só biológico. Você tem que ter fatores da vida contribuindo para a ocorrência. Então a gente diz que é uma doença multifatorial. Sendo uma doença multifatorial, significa que quando a gente vai tratar dessas condições psiquiátricas, incluindo a depressão, nós temos que fazer uma abordagem multifatorial. Não podemos ficar só na questão biológica, medicamentosa, que é imprescindível, mas não é exclusivo. A identificação, muitas vezes a tristeza é um dos sintomas que é generalizado em termos de depressão, né? Depois o senhor pode falar também outros sintomas em relação a isso. E às vezes a pessoa, ela não está triste, mas ela coloca em outros males, outras causas. A própria família pode dedicar para outra causa e demorar para identificar que se trata de uma depressão. Então, depressão doença é um problema, porque quando a gente esse ponto é muito importante, Edmund. Quando a gente fala depressão é um conceito que diz respeito a situações da vida cotidiana. A gente está triste, então habitualmente a gente fala, estou deprimido hoje. Mas depressão doença não é hoje. Depressão doença tem que ter uma duração mínima de 15 dias seguidos. Então, o cara que fala assim, eu flutuo muito, eu sou bipolar. Isso não é bipolar. Né? Bipolar é a pessoa que fica doente por um período de semanas, alternando períodos de semana que fica acelerado, outros períodos normal, outros períodos fica deprimido. A depressão pura, que é chamada de depressão maior, transtorno depressivo maior,
ela dura no mínimo 15 dias. E um dos sintomas chave, mas não a imprescindível, é a tristeza. Agora, a gente tem tristeza por inúmeras causas. Claro. Se o seu time perdeu, você fica triste. Hoje eu não estou tratando desse assunto de futebol. Ah, é? Por quê? Não estou tratando desse não, assunto. Mas você apanhou ontem? Vamos continuar de depressão. Vamos continuar na depressão. Senão você vai ficar deprimido. Exatamente. Então isso pode provocar Tá. tristeza, não depressão. Sim. Mas se você for corintiano, que está perdendo bastante, você pode ficar deprimido. O Santos está perdendo mais. Ah, o Santos, tadinho. Ah, peguei. A Santos, então. Dada essa tristeza. Aí pode dar depressão. Se você tiver a propensão. Né? Se não, você só vai ficar triste. E essa diferenciação é imprescindível. Quando a pessoa, por que é imprescindível? Porque ela não aparece só como tristeza. Às vezes não aparece como tristeza. Às vezes aparece como perda de prazer, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, sem a pessoa falar, eu estou triste. Principalmente no sexo masculino. O homem fala, ele tem uma tendência a não falar, eu estou triste culturalmente. Principalmente nos países latinos. Desinteresse sexual. Sim, esse é outro sintoma. Diminui a libido, diminui a vontade das coisas, diminui o prazer. Só que junto vem a falta de ânimo e aquilo vai se arrastando. As pessoas percebem. Aí é que está o ponto. A depressão ela não começa grave, ela começa geralmente leve, né? E aí as pessoas demoram a procurar ajuda. E quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, mais difícil fica para o profissional tratar. Fica mais fácil dele diagnosticar. Vai falar, você está com depressão. Mas se aquilo se arrastou 6 meses, 8 meses, 1 ano, quando você dá o tratamento medicamentoso e as outras formas associadas, às vezes a resposta não vem como a gente gostaria. A gente pode entender como conflitos, né? A gente tem o conflito da vida, as adversidades da vida e os conflitos internos, históricos, muitas vezes pode vir de dentro do ventre da mãe. Sim, então esse é um ponto bem importante. Tem várias condições médicas, psiquiátricas, que a gente fala que já começam intraútero, esquizofrenia, por exemplo. A depressão, isso não é muito falado, mas a gente sabe que situações estressantes na gravidez frequentemente têm repercussões ao longo da vida. Se você faz, isso a gente não tem estudos muito aprofundados no Brasil, mas acompanhamento que a gente chama de coorte, que é um acompanhamento de grandes populações por um tempo longo, né? Então, quando você faz essas coortes, você tem condição de ver aqueles quadros que vão desenvolver, o que eles vão desenvolver ao longo da vida. E a gente sabe que várias situações podem provocar alterações lá na frente. Porque uma mãe que está estressada ou deprimida, ela, durante a gravidez, ela tem uma chance maior de que aquele estresse, aquelas alterações fisiológicas, biológicas da depressão contribuam para um desenvolvimento neuronal alterado no bebê. Não só a depressão, né? O estresse da mãe, se for um estresse assim muito agudo, diversas outras situações podem acarretar em função disso. Não, poder pode, é que é difícil de medir. Claro. Né? Então aí é que fica, a gente fala, tudo pode, mas como é que a gente prova? A gente prova fazendo esse refinamento das avaliações e dos acompanhamentos. Porque hoje em dia, você estava falando da questão do tratamento dos implantes. Poxa, isso é muito fácil medir. Você vai lá, implanta e vê se diminuiu. Muito fácil de medir o resultado, sintoma, não de fazer. Né? É altamente complexo, altamente refinado. Só que tem coisas que as pessoas estão falando que funcionam, que serve para isso, serve para aquilo, e você não acha um estudo comprovando. Então isso é muito sério. Falar de depressão, né, no mês do Setembro Amarelo, todo mundo falando de suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo. A Associação Brasileira de Psiquiatria, no mês de setembro, faz uma campanha de divulgação. Tem o Outubro Azul aí da próstata, né? Da próstata, essas campanhas. Mas a gente tem que medir a eficácia disso. Por exemplo, para suicídio, continua aumentando. Então nós temos que ver a incidência, a ocorrência de suicídio, que está diretamente relacionada. A causa mais frequente de suicídio é a depressão. E aí entra exatamente as consequências da depressão. E também é importante não confundir, por exemplo, os conflitos normais naturais do dia a dia. Por exemplo, luto, uma perda. Então, isso é extremamente importante, mas a pessoa tem que saber. Luto é normal.
A pessoa teve uma perda, faleceu o pai, faleceu a mãe, um ente querido, o cachorrinho que seja, o gatinho, a pessoa se entristece. O luto ele é autolimitado no tempo, no máximo 6 meses. A gente mede isso. Passou de 6 meses, já complicou, a gente chama de luto complicado por depressão. Então, uma coisa importante é a gente fazer essa diferenciação do que é tristeza, do que é reação normal a uma vivência triste. Eu fui assaltado, fiquei triste. Alguém morreu, fiquei triste. Estou de luto. Quando que vira depressão? Isso tem a ver com as complicações, com a prorrogação, com o aumento do período e, consequentemente, com a intensidade dos sintomas. Se eu estou de luto e paro de fazer tudo, eu tenho que aventar a possibilidade de eu estar deprimido e procurar ajuda. A mulher, nós temos aí um índice importante de acometimento em homens, mas mulheres também, porque a mulher tem algumas mudanças hormonais que tem essa identificação, alguma coisa também não tem muita profundidade em termos de estudo, mas mudanças hormonais que podem atrapalhar e ajudar a ir para esse caminho ruim. Então, Edmo, vamos falar primeiro da prevalência, né? A prevalência de depressão em mulher é 3 a 4 vezes mais alta do que em homem. Nossa Senhora. Então, em homem acomete em torno de 1,5% a 2%. Na mulher chega a 4 a 6% de ocorrência na vida. Então, é 3 a 4 vezes mais. Eu digo assim, 3 a 4 vezes porque varia de estudo para estudo. Uma tendência imediata é falar, é uma questão hormonal, mas aí a gente já tem uma propensão a fazer aquela associação que não deve ser feita, é porque a mulher menstrua, tem as variações. Não é por essas alterações nem hormonais. Nem por ter sido mãe, né? Não, nem, muito menos. Ou perdido um bebê, né? Isso, mas então, é complicado porque as pessoas, um período de risco, antigamente a gente falava que um período de proteção era durante a gravidez. Uhum. A gravidez protegeria, acreditava-se. Hoje a gente não acredita mais. De um episódio depressivo. Mas o puerpério, o pós-parto, aumenta muito o risco de ter. Então, aquelas alterações hormonais intensas parece que contribuem de alguma maneira para a ocorrência do episódio depressivo na mulher. Só que a mulher não tem essas alterações intensas, ela não fica grávida toda vez. Não é só mulher grávida que fica deprimida. A maior parte das mulheres não estão grávidas ou não estão no puerpério quando estão deprimidas, quando desenvolvem a depressão. Então isso é um problema, não dá para dizer que é só hormonal. Certamente, por conta dessa frequência aumentada, a questão hormonal está envolvida. Mas não é só isso, né? Tem outras questões envolvidas também. Com relação nós falamos sobre os sintomas, com relação a tratamento. Existem casos para medicamentos, existem casos... quer dizer, o acompanhamento por parte de um profissional em todos os casos. Mas casos que precisam de medicamentos e casos que vão além, um pouco mais do que os medicamentos. Então, Ed, na realidade eu acredito que todos os casos vão além do medicamento. Essas coisas vão mudando de tempo em tempo, né? Por algum tempo acreditava que só terapia era possível tratar depressão. Aí existia uma divisão, se tratava com remédio ou só com terapia. Depois mudou-se, os estudos começaram a mostrar que quando você associa antidepressivo com psicoterapia e com ações de higiene ambiental, se aumenta muito mais a eficiência do tratamento como um todo, a resposta, né? Se você dá só remédio, a resposta é tipo 50%, 60%. Se você associa terapia mais remédio, isso aumenta para em torno de 70%. Não é tanto, não chega a 90%, 100%, mas é um aumento significativo. Quando a gente comparava só com as técnicas psicoterápicas, a gente começou a ver que o remédio sozinho tinha uma eficiência melhor do que a psicoterapia sozinha. Só que somar os dois fica mais eficiente que os outros dois sozinhos. Então não tem justificativa para a gente não fazer essa associação. E principalmente, estão saindo estudos bem recentes de que atos cotidianos importantes, por exemplo, para depressão leve, o exercício físico, 4 a 5 vezes por semana,
é tão eficiente quanto um antidepressivo. Com medicamento? Sim. Não diga. Estudo grande, recém-publicado no New England Journal. Então vou tratar a minha depressão só com um exercício físico? Tá, você pode até arriscar. Se fosse meu paciente, meus familiares, eu não arriscaria. Porque tem um problema de você não lançar a mão de todas as estratégias, se você tiver possibilidade. Que é, se você não responder, quanto mais tempo deprimido, menor a chance de responder novamente. Mas se o sintoma, né, para corroborar e deixar bem claro isso para o telespectador, se o sintoma é a tristeza, é a falta de libido, é deixar você sem vontade de trabalhar, sem vontade de não sei o quê, etc. e tal, é óbvio, né, que há necessidade de interferir nisso aí, e você também vai perder a vontade de fazer o exercício. Então, exatamente. Então, mas aí é que tá, tem a graduação de gravidade da doença, da depressão, ou de qualquer condição, né? É o que a gente fala para os pacientes e para os familiares que nos procuram. Fala, olha, depressão não é problema de caráter, de falta de vontade moral, né? As pessoas falam, se fosse numa academia, se fosse no barzinho, se fosse num cinema, se fosse ao shopping, melhorava. Mas se ele fosse, ele não está deprimido, né? Então aí entra a importância de ser bem orientado. Mas nesses quadros que foi testado, comparado uma coisa com outra, o paciente já estava diagnosticado, estava sob cuidado e foi encaminhado para uma atividade terapêutica. E aí tem a proteção. Então não dá para você testar isso em casa, falar, estou deprimido, vou parar meu remédio e vou fazer só academia. Não faça isso. Até porque, pelo que eu li, o remédio ele demora alguns dias para fazer efeito. Se você interrompe ou vai iniciar, ele não é que eu tomei o comprimido, passou minha dor de cabeça. Não, calma. Não, então, o remédio, na realidade, ele leva até semanas, em torno de 4 semanas para fazer efeito. E aí que muita gente... O efeito terapêutico, porque o efeito colateral, às vezes desagradável, boca seca, alterar o sono no começo, vem nos primeiros dias. É tão desagradável isso, né? O que é bom do remédio leva mais tempo. Sim, leva mais tempo. Só que depois, quando vem, ele tem várias ações, além de diminuir o sintoma. Ele é neuroprotetor, ele diminui a recaída, ele diminui o risco de complicações e diminui a refratariedade. E aí o senhor usou a palavra, eu vou falar da mesma palavra, efeitos colaterais. E aí? Cara, é uma balança. São diversos medicamentos que o médico é que sabe, o psicanalista é que sabe qual é o indicado, mas efeitos colaterais são possíveis. São possíveis, são frequentes e devem ser trabalhados, informados com toda a clareza possível. Até porque tem gente que pega lá, é indicado o medicamento, ele vai para o bar direto, encher a cara e tem uma crise em determinado momento. Poxa, eu estou tomando medicamento, por que eu estou tendo problema? São várias complicações possíveis, mas o efeito colateral, hoje nós temos mais de 30 substâncias antidepressivas, fora as outras que estão sendo investigadas. Então, se você está com um efeito colateral com uma, com outra, informa seu médico, negocia com ele, fale para ele. Se ele não quiser mudar seu remédio, tente entender por que ele não está querendo mudar seu remédio, porque não tem justificativo. A não ser que você respondeu e já teve dificuldade de responder a outros, e aí o médico tem que, às vezes, negociar, falar, olha, às vezes nós vamos ter que pôr na balança que vale a pena tolerar um pouco de efeito colateral, ao invés de tentar uma nova medicação. Esse equilíbrio é muito sutil, Edmo, não é fácil para o médico, mas não é fácil para a pessoa que tem os efeitos colaterais tolerar. Não tem justificativa hoje para você não fazer tratamento. Muitos pacientes têm dificuldade de aceitar a medicação. Mas também, muitas vezes, o profissional da área de saúde também tem dificuldade de informar adequadamente o paciente. Qual que é mais onde tem mais preconceito? Contar para a família, para o amigo ou para as pessoas que têm depressão ou contar e que está tomando um antidepressivo? Eu estou nessa vida de psiquiatria há muito tempo. Então eu peguei a fase que depressão era loucura e já passou. Hoje as pessoas acham até chique, falam que vou no meu psiquiatra, você falou do psicanalista, vou no meu psicanalista, ou vou no meu terapeuta. Ficou chique, né? Quando o quadro é levinho. Quando o quadro é grave,
Às vezes você precisa de tratamentos mais incisivos, aí não é chique. Porque aí você perde a capacidade de trabalhar, às vezes você perde emprego, você perde negócios, você faz besteira, e aí vem a vergonha. Hoje em dia as pessoas usam muito, que está virando até um problema, que é usar o termo de maneira errada. Todo mundo fala que está deprimido, às vezes não tem depressão nada, tem outras condições psiquiátricas, transtornos de personalidade, luto mesmo, tristeza, não é nada. Às vezes vem paciente e fala, não, você não tem depressão, você está tocando a tua vida. Fala para mim, Dr. Jaime, do apoio da família. Então, apoio da família é imprescindível, só que o que é apoio da família? Apoio da família não é falar assim, você não tem nada, isso não é nada, isso passa. Poxa, isso é apoio da minha falecida avó. Não, isso é frescura. Deita no colo da vovó. Poxa, mudou. A família tem que entender, e aí é difícil, né? Porque, diferente de uma doença física, né? Que você vai lá e mede, nós não temos exames que comprovam a depressão, a não ser a avaliação psiquiátrica, ou do psicólogo, ou do profissional de saúde, e você não tem um exame. Pressão alta, eu meço, a pressão está alta. Diabetes, eu meço açúcar no sangue, o açúcar está aumentado. Depressão não. Então você olha para uma pessoa deprimida, principalmente depressão leve e moderada, você não vê nada. Então tem uma tendência muito grande de falar, porra, isso é frescura. Puxa vida. Vai lá, aquilo que eu falei, vai para academia, sai para um barzinho, você falou do barzinho, e aí muita gente vai para o barzinho e trata com álcool, ao invés de tratar com remédio, e aí piora a depressão e piora a resposta aos tratamentos. Pode ser até naquela hora que está tomando o seu chopinho, que você desativa provavelmente alguns eletrodos aí dessa depressão, pode ser até que você tenha uma excitação. Não, mas... no momento, sim, porque o álcool é um inibidor do sistema nervoso central, então você fica um pouquinho eufórico, mas passou o efeito, você afunda. E pior, influencia na resposta ao tratamento. Doutor, nós estamos indo para o final do programa. Eu queria falar sobre a cura. É possível falar sobre cura de depressão? Em medicina a gente não cura quase nada, Ed. Quase nada. A gente cura infecção, né? Com antibiótico e tal. O resto a gente controla. Avançou muito. Os tratamentos hoje estão muito mais modernos. Hoje tem uma coisa que chama psiquiatria intervencionista, que traz novas abordagens. Se você quiser, um dia a gente pode conversar sobre isso, que vem psicodélicos, canabinoides, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, são grandes avanços que têm uma eficiência muito, aparentemente alguns deles e outros já comprovadamente, uma eficiência muito maior com menos efeitos colaterais. Então, o resultado muito melhor, mas cura ainda não é possível falar, mas controle sim. Só que, eu não duvido, a gente está avançando muito rápido. Nós vamos, em algum momento, conseguir categorizar melhor isso que a gente chama de depressão, e algumas delas provavelmente vamos chegar até cura. Outras não, vamos ter que continuar trabalhando com o controle. Doutor, muito obrigado, agradeço. Eu tenho certeza que o público adorou esse bate-papo, porque tem muita gente que se atropela e se atrapalha em cima dessas situações emocionais. Então, é muito esclarecedor. Eu só tenho a agradecê-lo por esse bate-papo. Edmo, eu que agradeço, é uma oportunidade de estar falando aqui no seu programa. Muito bom, sempre que você precisar, conte com a gente. Obrigado. Gente, semana que vem a gente está de volta com um novo diálogo. Até lá!